Olá, meus amigos, como estão vocês? Cá estamos nós novamente, mais um vídeo aqui no canal Liberdade Financeira para vocês. Isso aí, galera. Só lembrando, obviamente, esse vídeo aí não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, certo? Pense bem onde você vai colocar o rico dinheirinho que você ralou tanto aí para conquistar. E hoje a gente vai falar de o RPR11, mais um high yield polêmico. Será que ele vira um HCTR11? Será que ele é mais de boa? Será que ele é pior? Vamos ver, né? Que ele deu uma quedinha aí ultimamente. Mas uma coisa importante, galera, eu vou pôr até bem grande aí na tela o botãozinho do like e o botão do se inscrever. Por quê? Eu verifiquei aqui e mais de 99% da galera que vê o vídeo não é inscrito, ou seja, o pessoal tá vendo o vídeo e não se inscreve. E a inscrição, galera, é realmente muito importante aí pra gente continuar dando andamento e trazer cada vez mais conteúdo para o canal, ok? Então, deixa aquele like, não custa nada e vocês vão acabar tendo muito mais conhecimento e agregar aí valor nos seus investimentos, ok? Agradeço aí quem se inscreveu, muito bem. Então, bora lá para o nosso RPR11. Vamos dar uma olhadinha aí, só lembrando sempre, high yield igual high risk, ou seja, quanto maior o risco, você tem a chance de ter o maior retorno, mas também tem a chance de ter o maior, né, prejuízo. Mas bora lá. Só algumas informações aí, só lembrando aí daquela questão que eu falei, né, rentabilidade alta, você vai ter uma possibilidade de maiores retornos, porém os riscos vão lá para cima, você vai ter mais volatilidade, ou seja, a cota vai subir e descer com maior frequência. Existe muito risco de calote aí nesses fundos, né? A gente viu isso bastante no HCTR, o DEVA, o TORD e alguns outros fundos. O rating vai lá para baixo, ou seja, são empresas de menor qualidade normalmente que pegam esses e que geram esses CRIs de dívida, ou seja, você tem aí sempre mais risco. E aí alguns na literatura geralmente existe menor liquidez nesse tipo de ativo. No caso dos fundos imobiliários aí a gente sabe que não é um problema, né? E as garantias às vezes não são tão grandes. Então, tomem cuidado com os fundos high yield, como sempre. Mas beleza, vamos ver aí como tá andando a cota, vamos ver a volatilidade aí do RPR11. A gente viu que ele já bateu na casa de R$ 143,81 lá em 2021 e daí para frente só foi para baixo, né? Só degringolando, já chegou em valores um pouquinho menores, mas a gente vê que ele está em franca queda. Por quê? Realmente o IPCA não está vindo mais tão alto e ele também teve alguns probleminhas com alguns credores. Isso aí afetou um pouco o dividendo, mas ele está bem longe ainda de chegar no nível de um Devil HCTR11. Muito bem, cotação está na faixa aí dos R$ 89 atualmente, já chegou a R$ 80,54. No último ano, o máximo que ele bateu foi ali na casa do 100. E nesse valor de 89,73, o dividend yield dele anualizado fica aí em mais de 16%, certo? Caiu 16% de dividendo, mas a cotação caiu quase 10%. Então a pessoa teve ali uns 6% arredondando de ganho, segurando o RPR por um ano, né? Pelo menos ainda teve um lucro. Muito bom. Outra coisa que o pessoal acaba olhando é o PVP, o preço sobre valor patrimonial aí do fundo imobiliário. E fundo de papel até faz algum sentido e você está pegando o RPR nesse momento com 0,87. Então aí já é um desconto aí bem interessante. Tem quase 90 mil cotistas, mas já teve mais. Aí a gente vê que ele já teve aí uma grande quantidade de emissões. A última foi lá no meio de 2023, onde ainda ele estava conseguindo pagar um dividendo até ok. E dali para frente a gente teve uma boa queda no IPCA e aí ele acabou caindo abaixo do valor patrimonial e não houve nenhum tipo de emissão abaixo do valor patrimonial, o que é muito bom. Beleza, agora vamos para o que interessa, né? Que é o relatório gerencial do Urca. O último relatório que temos divulgado é de dezembro. O que podemos ver aqui, ele traz aí o foco, né, que é manter as obras, porque ele é um fundo high yield que ele investe em multipropriedade, desenvolvimento, ou seja, tem muita coisa que está sendo construída ainda.
Então ele acaba tendo que ajudar ali de acordo com o tipo de contrato. Então ele está aí tendo bastante gastos aí com essas obras que eles vêm falando aqui, ó. Estamos tentando finalizar algumas obras aí para que comece a gerar dinheiro para o fundo, certo? Intensificando ações de vendas, ou seja, eles vão lá, constroem um empreendimento e depois põem para vender e aí que começa a colocar bastante dinheiro no bolso. Aí no primeiro semestre de 2024 espera-se algumas conclusões de obras e mais para o final do terceiro semestre algumas outras obras também. E aí ele acaba diminuindo um pouco o risco de equity, né? Que é o risco de desenvolvimento ali do fundo. Ou seja, quando o imóvel está pronto para vender, já é menos risco. E aí o fundo consegue ficar um pouquinho menos arriscado. E ele vem falando aí de operações que tiveram algum probleminha, mas já tá andando. E aí no fim ele fala que, de forma geral, a carteira tá seguindo firme e forte. Muito bom. Ele vem falando da questão da relação do cenário aí macro do país. No geral aí tá tudo de certa forma tranquila, né? E a expectativa aí das taxas de juros cair, isso é bom para todo mundo em geral. Fazer a economia girar de verdade. Muito bom. Agora é onde realmente tem a planilha aqui, da onde o dinheiro vai, onde o dinheiro vem, o dinheiro que está caindo de verdade. O que importa são aqui, principalmente esses pontos aqui em dezembro, né? Onde o fundo teve um resultado líquido aí de 99 centavos e distribuiu 1,11. Ele acabou usando um pouco de reserva. Mas a gente vê que nos meses anteriores ele acabou tendo um resultado superior, então por enquanto tá tudo em paz. Tem 26 centavos que a gente vê aqui embaixo de reserva e por enquanto esse dividendo aí na faixa de 1,10 é algo sustentável aí no fundo e ele acaba dizendo aí, ó, que tirando tudo, ele vai falar mais embaixo que o fundo, o mínimo que ele vai distribuir é R$ 1. Com a carteira atual dele, obviamente, né? Isso aí pode mudar no futuro, daqui a 1, 2 anos. Outras operações entram na carteira e isso pode mudar. E a intenção é que isso mude para melhor. Isso aí, a gente vê aí a rentabilidade, os dividendos deram uma caída, né? Bateu ali 101,34 e daí para baixo ficou abaixo de 1,20. O que ainda é um dividendo bem interessante, ele consegue bater aí o benchmark dele, que é um benchmark bem interessante de PCA mais 7. Ele consegue aí bater na maioria dos meses, né? Em dezembro acabou não conseguindo, porque realmente veio o PCA um pouquinho mais alto, mas tudo sob controle nesse fundo aí, high yield, que tá seguindo bem o barco, apesar de todas as situações. É uma coisa que chamou atenção com essa queda de dividendo, não muito grande, mas a queda também de cotação afugentou um pouco dos investidores. Olha só, ele tinha aí na faixa de 92 mil, isso está caindo, ou seja, alguns investidores maiores estão acabando abocanhando um pouco mais essas cotas. Aí ele vem trazendo aqui a questão das emissões, que pararam há um tempo, mas o fundo foi crescendo. Essa parte aqui é importante, olha só. Os ativos aí da carteira do RPR, a gente vê que não tem nada aí, no geral, abaixo de 10%, ou seja, IPCA mais 10. Só o último aqui, esse Hotbit, que é IPCA mais 9,5. Mas ele é aí uma porcentagem quase zero aí do fundo, ou seja, o grosso está acima de 10%. Tem coisa aí batendo 16, o que é bem bizarro, né? Tem IPCA mais 22, mas é bem puxadinho. E a gente vê que ele tem uma base aí de indexador de IPCA mais 12,85, galera. Ou seja, 1% ao mês mais a inflação. Aí, na base IPCA, a maioria aí dos contratos dos CRIs tem um pouco de GPM ainda, 10%. O GPM que não tá dando muito resultado aí pro fundo atualmente, mas isso pode vir a mudar, né? Que chega uma hora que o IPCA e o GPM acabam se encontrando e bem pouca coisa em CDI, né? Menos de 5%. O interessante é ele tá praticamente 100%
protegido contra a deflação. Isso vai ser importante com um dado que a gente vai ver aí logo à frente. Só mostrando aí a performance aí dos ativos, mas o que eu queria frisar para vocês é que na alocação atual o fundo vai te dar R$ 1 mais a inflação. O que é bom, né? Porque mesmo que ocorra uma deflação, ele tem aí a proteção, ou seja, o RPR vai segurar o dividendo aí, óbvio, né? Com a sua carteira desempenhando bem e não tendo problemas de default ou falta de pagamento. Como disse, a maioria aqui dos CRIs estão pagando e eles pagaram em momentos de IPCA bem mais alto, ou seja, agora está um pouco mais tranquilo para a galera manter pagando o RPR e por conta disso também pagando em seus cotistas. Outra coisa importante e interessante no RPR é que apesar de todos os solavancos lá desde 2020, ele começou ali base 100, hoje ele tem aí na faixa de 103% valor patrimonial, ou seja, ele não perdeu valor patrimonial, até ganhou um pouquinho, ou seja, o cotista não está tendo uma perda real de valor patrimonial, certo? Mesmo a cota tendo dado aquelas quedinhas. É isso aí, galera. No geral, isso aí foi o RPR11, um fundo que não está no caminho de forma alguma de virar um HCTR11. Ele não tem todos aqueles problemas de tá nas duas pontas, né? Aquele conflito de interesse onde ele empresta dinheiro para um empreendimento que ele também é dono, ou seja, ele paga ele mesmo, se ele não paga ele mesmo, como que fica? Ele perde dos dois lados. Então o RPR tá redondinho ainda, mas lembre-se, a exposição a high yield deve ser observada e não focar muito nesse tipo de fundo, focar em fundos mais tranquilos e seguros, certo? Vou trazer mais fundos seguros de papel e de tijolo em breve aí para vocês. E como eu disse lá no começo, galera, a maioria, mais de 99% da galera não se inscreve no canal, vê o vídeo, aprende, pega o conteúdo bom e não se inscreve. Então não seja como eles, se inscreva e garanta que vocês vão estar sempre vendo aí o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Então, sem mais delongas, vou ficando por aqui. Até mais. Fui.